Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí no Instagram da JCI Brasil. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana. Quem está chegando aí, se pudesse apresentar, se for da JCI, coloca aí também a sua UL para a gente ir vendo quem está chegando, quem está com a gente. Boa noite Robson, Stepan, Demóstenes, várias pessoas chegando aí. Se puderem colocar a cidade de vocês, se puderem colocar também a UL, se for da JCI, para a gente saber de onde que o pessoal... Ó, JCI Novo Hamburgo, bacana, JCI Chapecó. Bem-vindos aí, pessoal. Bom, então me apresentar, começar um pouco, conversar um pouco aqui com vocês. Dizer para vocês primeiro que para mim é um grande desafio, né? Eu nunca fiz uma live, eu nunca fiz um ao vivo, isso para mim é um grande desafio, mas aí agradeço a confiança da Roberta, principalmente, de toda a equipe da JCI Brasil, de me dar essa função, né, de facilitar essa conversa hoje com a Cristiane de Mello, da JCI Rodeio Bonito. Logo a gente vai chamar ela, né? Então agradecer o convite, muita gente chegando aí, o pessoal de Rodeio Bonito, JCI São Paulo, JCI Curitiba, Lajeado. JCI Lajeado, cidade incrível, né, que eu pude conhecer já pela JCI. JCI Rio do Sul. Aqui então, no Instagram da JCI Brasil, continuando essa rodada de vários dados, várias conversas, vai ser sobre comunicação e oratória, como um diferencial na era digital. E a gente vai então conversar hoje com a Cristiane de Mello, da JCI Rodeio Bonito. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Gui, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bem-vinda aí. Te agradecer em nome da JCI Brasil por se desafiar, por estar à frente, colocar... É difícil, como eu estava falando, para mim é difícil, né? Primeira vez que eu faço uma live, nunca fiz no meu Instagram, nada assim, tem um desafio, é um desafio para mim, e estar fazendo logo no Instagram da JCI Brasil contigo. Então, já vou te pedindo desculpa se em algum momento aí a gente gaguejar um pouquinho, né? Mas isso aí a gente está para aprender junto com todos os companheiros da JCI Brasil que vão estar com a gente essa noite. Então, Gui, Cris, se quiseres te apresentar também, falar um pouquinho, para a gente ir Só recebendo o pessoal me aí. dá um retorno aí se o áudio tá bom, se tá me ouvindo bem. Tá bom, o pessoal também pode falar aí se o áudio tá bom, mas eu Gui, tô na ouvindo verdade, bem. para mim é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento contigo. Eu até te fiz uma proposta, né? Eu falei, olha só, eu só faço a live contigo se tu se desafiar a fazer uma técnica de PNL ao vivo comigo, né? E tu nem imagina o que que é aí, se eu vou te fazer passar vergonha, se eu vou te desenvolver e você aceitou. Então, eu já vi que você é um cara de fé, assim. Opa, caiu a câmera. Faz Opa, parte. tive um problema técnico aqui. O meu, a minha base soltou aqui. Deixa eu só arrumar. Gente, isso acontece, sabe? Acontece ao vivo também. A Lena Souza, na campeã mundial de oratória, no discurso final dela, o microfone falhou, né? Então, isso é bem normal aqui, um probleminha técnico. Deixa eu só ajeitar aqui. E esse vídeo, inclusive, para quem está aí assistindo esse começo dessa live, muito bacana. Quem quiser procurar lá no Instagram, o discurso da Lena Souza, muito legal, né? E quando ela vai sair do púlpito, o microfone falha e ela vai sem microfone e é a campeã mundial do concurso de oratória. Depois a gente vai falar um pouquinho também. Eu participei do concurso interno de oratória e aquele vídeo acho que foi uma grande motivação, assim, de ver que vai acontecer, pode acontecer um desafio e ele não deixar esse desafio te derrubar, né? A Lena acho que foi fantástica quando ela conseguiu, deixou o microfone e foi embora sem microfone, sem nada, muito fantástico. Desculpa, Cris.
Não, Olha, desculpa aí, né? Acontece essa falha técnica aí, mas vai pro make-off ali da live, né? Então isso é normal. Mas, Gui, uma satisfação. E eu estou aqui realmente te desafiando também, me desafiando, né? Eu sou uma pessoa que eu estou numa jornada nova de trabalho, fazem 2 anos que eu estou num novo mercado, me desafiando também. E eu estou atuando como coach, eu faço parte da JCI desde 2011 e aprendi muito sobre comunicação na JCI. Parte do que eu sou hoje é graças a todo o aprendizado que eu tive dentro da organização. Me desafiei também em 2016, em 2014, na verdade, foi o primeiro desafio sem saber nada. Você está me ouvindo agora? tô ouvindo. Tinha dado uma travadinha. Acho que travou aí a conexão. Mas enfim, a JCI são desafios. Então eu sugiro para quem não conhece a nossa organização ainda, entra aí no site da JCI, manda um direct para nós. Se tiver interesse em fazer parte de uma organização voluntária que desenvolve jovens líderes de 18 a 40 anos, então é o que a gente promove dentro da nossa organização, além de transformar a nossa sociedade através dos nossos impactos positivos. Então, de pequenas mudanças, projetos que a gente vai implementando, a gente provoca essas mudanças. E hoje a gente vai falar de uma mudança interna, né? Que é a nossa forma de se comunicar. Para vocês terem uma ideia do tamanho da minha timidez e do tamanho de algo que eu tinha dentro de mim que me incomodava, que eu nem fazia ideia, quando eu cheguei no coaching, quando eu fui a Porto Alegre, o ano passado, foi mais ou menos nessa época, deu um ano agora, foi mais ou menos ali no início de maio, e eu fui para Porto Alegre para fazer o meu treinamento de coaching. Então eu tinha decidido, eu tinha saído do Sicredi, eu tinha, assim, estava numa revolução pessoal, mas com muitos desafios. E aí eu tinha decidido que eu ia ser coach. E eu pensei, não, no futuro eu vou ser uma palestrante de sucesso, eu vou ser uma coach memorável, eu vou ser alguém que inspira as pessoas. Eu sempre tinha esse objetivo dentro de mim. Quando eu ia num curso, num treinamento, quando eu ia num evento da JCI, eu fui seduzida a entrar na JCI por um discurso, gente. Eu me lembro até hoje, foi da presidente Keila Colucci. Eu fui num evento como convidada, eu participava do grupo, e aquele discurso, ele me tocou tanto, assim, e a carta de princípios da JCI me tocou tanto meu coração, que eu pensei, nossa, é nesse lugar aí que eu quero estar, é fazendo esse tipo de discurso, eu quero aprender a falar assim também, sabe? E aquilo me despertou. E aí, naquela época, a gente apadrinhava, né? Que a gente chamava alguém que conduzia a gente para a organização. Então, eu fui apadrinhada. E a Pamela, hoje ela está em Frederico, até ela não está mais convivendo aqui com a gente, mas ela me apadrinhou e ela me levou o convite, me conduziu para aquela organização. E aquela carta de princípios, ela dizia tanta coisa que aquele discurso me comoveu. E aí eu entrei, né, para a JCI e fui trabalhando. E quando eu cheguei no coaching, em Porto Alegre, eu tinha ainda muita timidez, então eu cheguei encolhida, né? Eu fui para o treinamento, eu estava encolhida, e eu precisava também me desenvolver, eu estava lá para buscar conhecimento porque eu queria formar outras pessoas, mas eu estava encolhida. E eu cheguei, fui a primeira a chegar e sentei, né, no banco lá da classe, mas encolhida e, sabe, fechada, assim, carancuda, sabe? Eu gosto muito de falar sorrindo porque é do meu perfil, mas eu estava lá assim, tensa.
E aí, a primeira dinâmica, eu não conhecia ninguém na turma, a primeira dinâmica era da escuta atenta. Então, a gente tinha que ficar de costas um para o outro, a gente fazia em dupla, e tinha que escutar o que o outro estava contando, a história do outro. Mas a gente tinha que prestar atenção em todos os aspectos da história, né? É como se a gente vivesse a história da outra pessoa e em todos os aspectos ela ia se apresentar e ia contar uma história da vida dela, algo que marcou a vida dela. Nossa, e eu fui fazer uma dinâmica com um colega lá de Porto Alegre, ele era super comunicativo e tal. Beleza, eu escutei a história dele e para mim era fácil escutar, sabe? Era fácil perceber a emoção dele, porque eu sempre fui muito sensitiva. Então foi tranquilo. Na hora que eu fui falar de Costa, me apresentar, dizer de onde que vinha, sabe qual foi a minha primeira palavra? Ah, eu sou Cristiane de Mello, eu sou lá do interior. Eu vim aqui para buscar mais conhecimento, para me aprimorar, mas eu ainda não sei muita coisa do coach. Eu me diminuí, eu me rebaixei, eu disse, nossa, eu sou a Cris, eu sou lá do interior, sabe? E vim para cá. Aí ele disse assim para mim, Cris, mas por que você está falando assim, que você tem sotaque, que você é do interior, que você ainda está buscando sua qualificação, seu autoconhecimento, né, depois da dinâmica? E aquilo me levou a pensar assim, por que que eu estou me expressando assim? Por que que eu estou me comunicando assim? Falando que eu tenho pouco conhecimento, falando que eu sou lá do interior, falando que eu tenho um sotaque rebuscado, né? Que era diferente das pessoas de lá, da capital, né? Eu comecei a pensar por que que eu estou me comunicando assim? Por que que eu estou me trazendo para baixo, me jogando abaixo das pessoas que estão lá? Por que que eu estou chegando lá com o meu corpo encolhido, sabe? Falando encolhido. E aí aquilo foi assim, no processo do coach foi uma revolução, porque eu me lembrei lá da minha infância. E eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas de você se dar conta de que fatos que aconteceram contigo lá na tua infância, lá no teu passado, deixaram marcas em você, principalmente na comunicação, né? Porque como a gente se comunica, tem marcas de um perfil, né? De algo mental que a gente construiu no decorrer desse tempo. E aí eu lembrei, aquilo, sabe quando eu lembrei que, tipo assim, caiu a ficha, uma expressão antiga, nem se usa mais no meio digital, né? Mas aquilo fez um estalinho em mim. E aí eu fui lembrar, gente, eu realmente fui criada no interior. E a minha família sempre foi muito humilde. Então, assim, na época, se eu queria fazer uma atividade extracurricular, fora do horário de aula, eu tinha que caminhar, né? Eu tinha que caminhar muitos quilômetros. E eu lembro que eu era metida em tudo, assim. Eu era meio timidazona, né? Mas eu era aquela metida. Sabe aquela pessoa que tá em todos os grupos? A mãe brigava comigo porque eu não parava em casa. Eu tava sempre metida, sabe? Era paiol, era grupo de teatro, era grupo de estudo da escola, era ensinar o colega, tava a Cris lá. Só que, gente, eu tinha que caminhar. E quando eu caminhava e tinha barro, assim, na estrada, sabe? Era estrada de chão, de terra, ficava uma crosta embaixo do meu calçado. Sabe aquela crosta, assim? E quando secava aquilo na sala de aula, ficava um resquício, um barro, sabe aquele barro assim, todo triturado? Ficava aquele barro. E aí eu lembrei que aquilo me deixava com vergonha, porque como eu ia para a cidade, eu estudava com os outros colegas e aquilo me envergonhava muito. E me redimia, me intimidava, eu me sentia menos que os outros. E aquele sentimento foi ficando em mim, de criança para adolescência. E aí o que aconteceu? Né? Nesse meio tempo, eu lembrei também que eu era uma adolescente e os meus hormônios, né, naquela fase assim de ebulição, eu tinha um suor muito forte. Um suor muito forte. Mas sabe o que é cheirar a asa, sabe? Entre aspas, assim. Tava a Cris lá. Então, eu ficava encolhida pra a minha axila não exalar. E, gente, mesmo que eu passava desodorante, a mãe esfregava a minha blusa, assim, sabe? Eu ficava com aquele cheiro, mas era da minha adolescência. Imagina, eu caminhava e aí ia pra escola, né? Então, ficava com aquele cheiro. E aí, quando aquele colega me questionou, por que que tu tá se diminuindo, Cris? Por que que tu tá falando que tu veio lá do interior, que tu tá aqui encolhida, que é menos que as outras pessoas? Você não é nada disso. Olha pra ti, você é uma mulher, você é alguém que vai dar show em todo mundo aqui, sabe? E aí, depois, quando eu fui fazer uma técnica e contei a minha história lá pra turma,
o pessoal, assim, sabe, ficou olhando pra mim diferente, sabe? Porque eles viram em mim uma personalidade. Eu disse, gente, isso tava tão julgado dentro de mim que para tudo na vida eu me diminuía. Eu me diminuía no trabalho, eu me diminuía na faculdade, eu me encolhia, a minha postura corporal estava falando do meu sentimento. E isso para mim, Gui, em oratória, em comunicação, na nossa postura digital agora, fez todo sentido. Como assim? Uma história que tu contou lá da tua infância faz todo sentido. Gente, a gente só exterioriza o que está dentro de nós. Então, a comunicação que eu tenho hoje no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha vida social, na minha comunidade onde estou convivendo, tem algo que eu trago dentro de mim. A forma com que eu me expresso, o jeito com que eu falo, a forma com que eu trato a minha equipe, as pessoas que estão ao meu redor, a forma com que eu trato o meu cliente, a forma com que eu uso as minhas palavras, tem tudo a ver com o que eu estou trazendo dentro de mim. No que eu vivi, no que eu acredito, nas minhas condições. E muitas coisas do que a gente passou na infância da gente ficam lacrados na forma como a gente se comunica. E isso ficou em mim, só que isso ficou gravado em mim numa forma negativa, né? E aí eu quero questionar vocês assim, por acaso, na vida de vocês, vocês já perderam alguma oportunidade? Ou já foram para uma entrevista de emprego e sentiram dificuldade na forma de se comunicar? Ou foram numa reunião da empresa e não tiveram coragem de manifestar a própria opinião? Ou ainda, assim, já tiveram a sensação de ser subestimado, sabe? De se sentir menos que alguém? Já vamos fixar o tema aí, pessoal. Você já teve alguma dessas situações que você passou assim, ou que você perdeu até uma oportunidade de ser promovido, uma vaga de trabalho, uma oportunidade de conviver, de persuadir alguém e vender um produto, enfim. Você já teve alguma dificuldade por falta de comunicação? Você já perdeu algum momento da tua vida assim que você gostaria de ter falado, expressado a tua opinião e você não conseguiu? Gente, se você perdeu alguma oportunidade na vida por falta de se comunicar, saiba que você não é o único. E por mais que a gente aprende a falar ali pelo 1 ano de idade, 2 anos, até 3 anos de idade, a gente já está falando algumas palavras, né? Eu, inclusive, eu acho que eu devo ter começado a falar aos 6 meses. Eu nem pedi para minha mãe quando que eu comecei a falar, mas eu sou muito tagarela. Então, eu devo ter começado a falar aos 6 meses de idade e lá eu já estava falando, né? Mas a gente perde muita oportunidade na vida pela falta, pelo medo de se comunicar. Não sei se isso já aconteceu com vocês, não sei se isso já aconteceu contigo, Gui. Posso contar uma história também, na verdade, minha história, né? Eu sempre gostei muito de política, né? E hoje eu trabalho com isso, inclusive. E eu lembro muito bem quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. E no primeiro dia de aula do primeiro ano, passou na minha turma um pessoal que era do Grêmio Estudantil. E aquilo ali para mim foi mágico. Foi assim, quando eu vi aquele pessoal, na hora eu falei, eu quero ser igual a esse pessoal. Só que eu tinha um grande problema, que era apresentar trabalho. Eu podia fazer os trabalhos todos, entregar todos escritos, e se valia metade da nota, eu ficava só com a metade da nota, para não ter que apresentar e estava tudo certo. Eu ficava com aquela metade e eu recuperava depois. Mas de jeito nenhum eu apresentava trabalho. Era uma dificuldade muito grande para mim. Mas aí, quando eu vi aquele pessoal, eu falei, eu quero ser assim, eu quero fazer isso daí. Eu nem sabia direito o que era, mas eu queria ser daquele jeito, eu queria poder falar como aquelas pessoas falavam. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça, né? E aí eu fui me informar, fui saber o que tinha que fazer, que tinha que concorrer a uma eleição, que tinha que participar, que tinha que falar, que tinha que pedir voto para ser líder de turma, enfim, e do Grêmio Estudantil. E aí eu passei a fazer pequeno, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, mas aquele era o meu objetivo, estava muito claro assim para mim. E aí eu comecei a fazer uns cursos de oratória.
comecei a falar em casa sozinho na frente do espelho, comecei a buscar desenvolver, né, a minha habilidade de falar, que eu tinha tanta dificuldade, porque eu tinha aquele sonho, aquele desafio. E eu consegui, né? Eu cheguei, fiz os cursos, tal, comecei a me soltar e fui me soltando e fui eleito presidente do Grêmio Estudantil da minha escola depois, né? 2 anos depois fui eleito. E isso para mim foi muito marcante, assim, porque eu tinha um sonho, eu podia deixar o sonho embora, ou podia me mudar, podia desenvolver aquela habilidade para poder fazer aquilo, né? E para ser presidente, para poder ganhar aquela eleição, eu tinha que passar em todas as salas de aula, eu tinha que conversar, eu tinha que falar com as pessoas, conquistar as pessoas. Então isso para mim foi muito marcante, assim, né? E até hoje eu sou um pouco envergonhado. Como eu falei no começo, tenho um pouco de vergonha ainda de falar aqui, enfim. Mas eu acho que é isso que você falou, né? Quando a gente tem um sonho, um objetivo, a gente não pode deixar de lado, né? A gente não pode menosprezar aquilo que a gente sonhou, porque a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem uma dificuldade de falar, enfim. A gente tem que ir atrás, né? Eu acho que é isso, assim, como tem um pessoal aqui que se identificou comigo, já que está falando, né, que era assim na época de apresentar trabalhos e tal. E acho que é isso, acho que é a gente não deixar que os nossos sonhos morram, porque a gente tem uma dificuldade, né? E nesse caso, a gente está falando dessa habilidade, né, de falar em público, de se expressar. Então, desculpa, te cortei, mas só para contar também que me identifiquei muito, né, com isso que tu falou, porque eu vivi, passei por isso, né? Hoje, o meu trabalho é basicamente fala, né? É falar. Então, se eu não tivesse, talvez lá atrás, me desafiado e desenvolvido, talvez eu não estaria aqui hoje, né, conversando e me desafiando mais uma vez, né? Desculpa, E isso é Cris. bem, não, isso é bem isso, Gui. A gente é bem natural, assim como eu compartilhei da minha dificuldade que estava afetando a minha parte relacional, essa dificuldade de apresentar trabalho, apresentar TCC, né? A fazer uma apresentação quando a gente é chamado de improviso e que a gente fica, sabe, a gente nem respira, a gente fica paralisado. Isso é muito comum. E olha como você idealizou, você viu algo, um sonho, digamos assim, que você viu que aquele pessoal do Grêmio Estudantil era alguém que você gostaria de ser, né? Você se identificou com aquele grupo, com aquele propósito. E você superou o teu medo, a tua dificuldade, você buscou qualificação, né? Então, assim, a gente não nasce com essa habilidade para se comunicar. Talvez até a gente nasça e vai crescendo, né? E quando criança pode olhar, quando você vê um grupo, quando você vai num jantar e você vê que os pais levam os filhos, você vê que eles se comunicam com naturalidade. Eles criam, em 5 minutos eles estão brincando, eles nem, às vezes são crianças que nem se conhecem, e em 5 minutos eles já estão se comunicando, brincando, trocando os brinquedos ou brigando, mas eles já estão em interação. Parece que E eram amigos antigos, né, Cris? antigos. E nós, adultos, a gente vai criando essas barreiras. Por quê? Por que a gente vai criando essas barreiras na nossa comunicação? Em 30 segundos, quando a gente entrou aqui na live, vocês olharam para minha carinha, olharam para esse meu rostinho bonito aqui, fofinho, olharam para o olhar do Gui aqui, todo carismático, todo alegre, né? Aquela postura calma. Vocês já criaram afinidade ou não? Nos 30 primeiros segundos, vocês viram se essa live faria sentido para vocês ou não. Vocês já julgaram. Então, a gente tem o medo do julgamento, porque a gente não tem o medo de falar, a gente tem o medo de falhar, né? Então, até o Dale Carnegie fala muito nos livros dele como falar em público, como fazer amigos e influenciar pessoas, que a gente tem o medo de falhar, porque a gente fica ali no julgamento, né? E já quando a gente é criança, a gente não tem esse medo de se comunicar, né? E principalmente quando a gente vai se comunicar, a gente começa a prestar atenção, principalmente agora na era digital, né? Que a nossa postura comunica, né? Aliás, a gente não é o que a gente fala, a gente não é reconhecido pelas nossas palavras. O que a gente fala é só 7% da nossa comunicação. Então, o conteúdo da live, né, é 7% do que você está retendo.
o nosso tom de voz, a forma e a velocidade da voz, o meu nível, se eu estou falando alto ou baixo, né? Ele já compõe 38%. E a nossa linguagem corporal, a minha postura, a minha fisionomia, se eu estou sorrindo, se eu estou entusiasmada, ela compõe 55% do que as pessoas retêm numa comunicação, né? Então, assim, como você falou, eu tinha dificuldade em me expressar, mas eu fui procurar um curso de comunicação, um curso de oratória, eu fui me desenvolver. Por quê? Porque a gente desenvolve essa competência. A comunicação, a oratória, a gente desenvolve. Então, é algo que quanto mais a gente praticar, não existe uma fórmula mágica, né? Para ser vice-campeão de oratória, Gui, tu deve ter feito alguma coisa diferente que te levou a conquistar aquele prêmio, né? E o que que foi? Foi treino, foi habilidade, eu não sei como que foi escrever o teu discurso, eu não sei o que que você levou em consideração, mas provavelmente exigiu muita prática. Você deve ter tido que treinar, você montou uma estratégia para conquistar aquele teu objetivo. Eu não Legal. sei Ô, se você Cris, pode compartilhar um posso? pouquinho. Claro, só vou colocar dois comentários, só vou falar dois comentários que tá aqui. Um do Robinho, né, que a falha faz parte do processo. Oi? Oi, Gui, voltou para mim, tinha dado uma travadinha. Ah, tá. Desculpa. E depois a Miriane falou o medo do julgamento que trava as pessoas na maioria das vezes. E é verdade. Acho que é bem isso. Assim, as crianças elas estão mais aptas, mais abertas, muitas vezes a testar, a errar, a cair, né? E aí se soltam, né? Vão acertar pela tentativa e erro. E a gente, às vezes, com medo de errar, né? A gente já se retrai, né? Então, acho que isso é uma verdade que a gente tem que se libertar, né? A gente tem que se soltar um pouco disso. E o concurso de oratória, que tu falou, né? Foi algo assim bem interessante, porque eu conheço a JCI faz uns 8 anos, 7 anos já. Mas eu conheço enquanto poder público, né? Eu trabalhava na prefeitura, eu era coordenador de políticas públicas para a juventude, e aí chegou lá o pessoal da JCI de Florianópolis e queria um apoio para fazer oratória nas escolas. E eu apoiei, enquanto prefeitura, era o meu papel, né? E eu apoiei e acabei sendo convidado por eles para ser jurado do concurso, né? Da final do oratória nas escolas. E ali naquele momento, então, eu conheci a JCI. Mas eu não conseguia parar, né, a correria da vida e ser da JCI. E eu tinha muito claro que eu queria ser da JCI por um motivo. Eu queria participar daquele concurso de oratória. Isso era assim, era a minha meta, né? E aí quando eu consegui, mais ou menos uns 2 anos atrás, e vários amigos, enfim, o Tainan, que é da mesma OL, me convidava, a Grace, várias pessoas. E aí eu consegui, falei, agora é a hora que eu vou entrar e eu vou participar desse concurso de oratória. Para mim foi bem assim, bem claro. A minha entrada na JCI foi para participar e ganhar o concurso de oratória. Então ainda não conquistei, ainda a minha meta ela tá lá, né? Tá guardada. Era para ser esse ano, né? Vamos ver como é que vai ficar os concursos. E aí, quando começou o concurso interno, né, de oratória, a primeira etapa foi a da OL. Aqui em Floripa a gente teve, eu sou de Florianópolis, né, da OL de Floripa, aqui a gente teve um concurso interno e vieram várias pessoas participando, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ganhar isso, porque só vai um para a etapa regional, né? E aí, quando eu comecei a escrever meu discurso, eu pensei muito assim, né? Isso que tu falou, acho que foi algo assim que decidiu muito o meu discurso, né? Eu pensei, talvez eu passe 8 minutos falando, 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 e no final as pessoas não vão lembrar do que eu falei, mas talvez possam lembrar de outras coisas, né? Possam lembrar da emoção, possam lembrar dos gestos, possam lembrar de várias coisas que não só o texto, não só a fala, né? E afinal de contas, 7% é o que a gente fala, né? Como tu falou. E aí a minha estratégia foi, eu vou pensar um discurso que gere emoção, né? O assunto do concurso de oratória era igualdade de gênero. E eu já fiquei assim, poxa, é mais natural que uma mulher ganhe.
né, igualdade de gênero e tal, eu tenho que gerar uma emoção, porque as mulheres vão gerar emoção, só que eu talvez não vou gerar a mesma emoção. Então, quando eu construí meu discurso, eu pensei, eu vou causar uma sensação nas pessoas. E aí eu escrevi o meu discurso todo extremamente machista, extremamente preconceituoso, que as pessoas, quando ouviram aquela parte do discurso, todo mundo parou, né? Assim, em Floripa, quando eu discursei pela primeira vez, foi muito, assim, impactante. Depois, lá em Lajeado, quando eu discursei também na etapa regional, foi impactante, assim, eu olhava as pessoas que queriam sair do local, né? Porque me acharam assim, poxa, quem é essa pessoa, né? Que vem para cá e Eu começa fui a falar uma essas dessas coisas. pessoas que estava indignada lá. Mas eu gerei uma emoção. Foi esse o meu objetivo, gerar uma emoção nas pessoas. Quando eu elevei a adrenalina delas, elas pararam para prestar atenção, eu peguei e falei, galera, isso ainda é o discurso de muita gente, mas não é o meu, né? Mas de muita gente ainda é. A gente tem que acabar com isso. Então ali eu gerei uma conexão muito grande. Né? Eu acho que foi essa a minha escolha, né? Foi uma escolha de uma forma de fazer o discurso. Né? Então, ganhei em Floripa, depois fiquei em segundo lugar no encontro regional e depois na nacional, lá em São Paulo, fiquei em segundo lugar também por 4 décimos. Foi mais ou menos 400 pontos e eu fiquei em segundo lugar por 4 décimos por um discurso que também foi fantástico, né? Todos foram os que eu consegui acompanhar. Eu acho que isso também na JC é muito legal, a gente conseguir melhorar, né? Do primeiro discurso que eu fiz na JC Floripa, eu melhorei muito, assim, né? Eu não conseguia largar o papel. Eu tinha o papel ali, era o meu amuleto, né? E eu não conseguia largar em Floripa. E o pessoal falava para mim, assim, os membros, né, os amigos falavam, ou tu larga o papel, ou tu não ganha a etapa regional, tu não vai para a nacional. E na nacional, tu vai ficar em último, se tu for com o papel. Não vai, larga esse papel. Porque era uma motivação, né? Era uma forma de eles falarem, melhora, vai, adapta, e foi muito bacana, assim, por eu concorrer na regional, todas as reuniões de Floripa eu discursava e eu era sabatinado. E depois, quando eu passei para a etapa nacional, continuou, até o dia do discurso, né? Todo mundo me treinando, me ajudando. Então, acho que isso é muito legal, assim, a gente poder na JCI, né? Foi o que me fez vir para a JCI, e eu tenho essa meta, né? Então, quem está nos ouvindo aí, saiba que essa é a minha meta dentro da JCI. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver e eu quero ganhar, né, o concurso nacional de oratório, nosso concurso interno. E é isso, é um desafio gigante. Assim, para mim ainda é difícil, né? Eu tenho ainda esse bloqueio às vezes, dá uma vergonha. Até a Roberta, quando me convidou para estar aqui contigo, né? Eu estou aqui só para te ajudar mais, estou falando até demais. Quando a Roberta me convidou, eu pensei que era no Zoom, né? Que era uma conversa, não era aqui, era lá no Zoom, fechado, só para algumas pessoas. E eu falei sim. Quando eu fui ver, eu falei, ô Roberta, é no Instagram da JCI? Meu Deus do céu, que vergonha, assim, eu nunca fiz live e tal. Mas é isso, acho que a gente está aqui, a gente tem essa possibilidade de se desenvolver, né? E comunicação, acho que como o nome da nossa conversa de hoje fala, né? É um grande diferencial. Nesse momento em que a gente está isolado, a gente poder se comunicar, a gente poder estar em contato com outras pessoas de um jeito totalmente diferente, a gente saber, a gente ter técnicas, a gente conseguir fazer isso de um jeito diferente das outras pessoas, acho que é um grande diferencial, com certeza. Desculpa mais uma vez, falei demais. Gui, olha, excelente a tua colocação e assim, é uma história de superação, uma história de desafio. Então a gente só vai romper a barreira do nosso medo na medida que a nossa coragem for maior do que o nosso medo, que o nosso objetivo maior, o nosso propósito for mais importante do que aquilo que nos trava. E assim, pra gente ficar bom em alguma coisa, eu inclusive não sou best-seller em comunicação, eu sou uma facilitadora. Então, quando eu vou para os cursos de oratória, eu digo isso bem claro para as pessoas. Eu não sou a melhor do mundo em oratória, eu não sou a melhor do mundo em comunicação, mas eu tenho um conhecimento que pode ajudar você a alcançar o teu resultado. Eu tenho técnica e método no qual eu utilizo e eu vou desenvolver o teu potencial. Então, eu sou a tua facilitadora. Você quer? Quero. Você assume o risco? Assume. Você tá nem aí para o que os outros vão pensar? Estou. Então, vamos embora.
Porque a gente precisa entender que nem todo mundo vai ter aquela congruência com o que a gente vai falar muitas vezes, né? Nem Jesus agradou todo mundo, inclusive foi traído. Então a gente precisa ter isso em mente e também saber que somos imperfeitos. E é isso que nos torna pessoas admiráveis. Quando a gente coloca para fora as nossas dificuldades, quando a gente se torna vulnerável, até hoje eu fiz um vídeo sobre isso. Quando a gente se joga de corpo e alma e transmite aquela mensagem, você tinha um objetivo. Você queria impactar as pessoas e provocar nelas um sentimento, uma sensação. Então, em primeiro momento no teu discurso, você provocou aquela sensação de irritabilidade na gente, deixou a gente incomodado. A gente se esfregava na cadeira, porque a gente não queria ouvir aquilo que você estava falando. Mas na medida que você disse, olha, isso tem que mudar e tem que ser desta forma, apresentou uma solução como homem, falando, né, de todo o sistema que a gente está envolvido. Nossa, aquilo despertou um outro sentimento. Então você transmutou aquele sentimento negativo para o sentimento bom. E em toda a comunicação existe uma essência positiva. Por que ocorrem os conflitos? Porque às vezes a pessoa não consegue entender naquela comunicação o que é de positivo. E nessa era digital é muito fácil a gente ler um post, a gente olhar uma mensagem e a gente não entender o sentimento que a pessoa quer passar. Então, a gente tem que cuidar, sim, a forma que a gente escreve, a forma com que a gente usa as nossas palavras, o sentimento que a gente pode causar na outra pessoa, as sensações e, principalmente, perder esse medo do julgamento. Eu sou, inclusive, uma pessoa, assim, que eu, às vezes, me cobro, sabe? Porque eu me critico, me autocritico e me julgo. E ainda fico pensando no que os outros vão pensar. Então, para mim, fazer uma live também é um desafio, porque alguém está criando uma percepção de mim ali e vai falar alguma coisa amanhã. Então, pode ter um vizinho meu aqui vendo a live, dizendo, o que a Cris está falando lá? Nossa, ela está se achando. Olha, ela colocou aquele batom vermelho lá para aparecer. Ela se contou uma história lá que ela fedia a asa, que ela fedia suor, né? Então, ela se ridicularizou lá. Gente, isso é ser vulnerável. E assim, talvez alguém se conectou com a minha história e se conectou com a tua, né? E se isso faz sentido para você, o que está mudando na tua vida? O que está transformando? Porque todos nós temos algo a ensinar e aprender, né? Então, é essa a nossa essência. E se você parar para observar a forma com que você se comunica nas redes sociais, a forma com que você cumprimenta o teu vizinho, a forma com que você trata um colega de equipe, a forma com que você se relaciona com o seu namorado ou sua namorada, né? Com o seu marido, com a sua esposa, a maneira com que você fala com ele, se você está sendo delicado, se você está sendo seca. Isso tudo repercute no seu resultado, tanto na vida pessoal como profissional. Então, procura olhar como está a tua comunicação hoje, né? Se tudo isso que a gente está trazendo está fazendo sentido para você, porque precisa existir uma conexão. Todos nós temos filtros, né? E às vezes, conforme a gente fala, até com as palavras que a gente usa, o filtro da outra pessoa não absorve. Não sei se você costuma em casa filtrar café, fazer café passado de manhã, né? Lá na cafeteira vai um filtro. Agora, não coloca aquele filtro na cafeteira para ver que café que sai lá, né? Não vai sair um café cheio de pozinho, um café que você vai tomar, vai engasgar na garganta. E assim é a gente quando a gente vai se comunicar, né? A gente precisa estabelecer um filtro. Como que eu posso falar isso para outra pessoa para que ela entenda da melhor maneira? Ah, nossa, eu vou lá na minha equipe e eu falo para eles e parece que no final eles não entenderam nada. Vão lá e fazem tudo ao contrário. Observe o teu filtro. Observa como você está transparecendo a tua comunicação, ou se você está sendo muito agressivo, ou se você está sendo muito leve, né? Então, são esses filtros que nos geram conexão. E eu preciso me colocar na posição do outro. Como que o meu cliente gostaria que eu tratasse ele nesse momento da pandemia? Será que ele quer que eu chegue lá e fale só dos casos que estão acontecendo? Ou será que ele quer que eu leve algo de positivo para ele ouvir naquele momento, né?
como é que tá a minha família? Que pessoa que eu tô sendo? Que comunicador eu tô sendo dentro da minha família? Eu tô sendo aquela pessoa mais pesada, que tá sempre emburrada, que tá sempre ranzinza? Ou eu tô sendo aquela pessoa que colabora para a harmonia familiar, né? Então, tudo isso tá atrelado à nossa comunicação. E Gui, não sei como é que a gente tá no tempo aí, mas Ah, eu acho que tem ainda uns 20 minutos. A uns 20 Roberta minutos. falou aqui, a Roberta falou uma palavra que ela diz muito, né? Empatia. Acho que é isso, é se colocar no lugar do outro, falar de um jeito também que o outro se identifique. E eu lembro, reportando ainda aquele momento meu de eleição do Grêmio Estudantil, que era muito forte. Eu tinha que fazer campanha e pedir voto para as crianças da quinta série até aquelas pessoas do ensino médio, do terceiro ano. Era muita diferença, né? Então, para as crianças do quinto ano, né, a gente falava de um jeito muito mais simples, brincando, tal. Para o pessoal do ensino médio era outra fala. E acho que é isso, né? Nesse momento é compreender quem é o outro, o que o outro sente. O Robinho até colocou aqui o rapport, né? Que é algo necessário de a gente fazer para a gente poder falar também aquilo que vai fechar com o outro, né? Que o outro vai se identificar. Enfim, acho que complementando um pouco aí a tua fala. O Robinho que Justamente. falou, colocou uma comunicação efetiva passa pela conexão para a história com a vida do teu interlocutor. O Robinho lacrando aqui. O Robinho, as Robinho é falas. sensacional, né? O Robinho tá sempre também. Eu admiro muito ele, a capacidade dele, é um super comunicador. Assim, eu já tive a felicidade de debater com ele na JCI, né? E foi muito bacana, assim. Ô, E é bem. Cris, desculpa, pode finalizar, desculpa. Não, pode falar. Não, tava aqui também na live e mandou um oizinho. O Maicon, eu não sei se tu estavas agora no começo do ano, no evento aqui no Paraná, da JCI, eu esqueci o nome, meu Não, Deus, deu um branco. não. Ele foi, não sei se ele ainda está na live, se tiver, dá um oizinho aí. Ele foi o mestre de cerimônias do evento, né? E ele foi um jovem que ganhou oratória nas escolas, né? Então, esse desafio é novo, né? E se desafiou, ganhou oratória nas escolas, participou da oratória nas escolas, e depois foi fazer a cerimônia de um evento da JCI, né? Eu acho que são exemplos, né? Pessoas Superação. assim que a gente vê. Foi a RNDL, é isso, desculpa, eu dei um branco aqui, a gente fica nervoso um pouquinho. Mas foi o mestre de cerimônias da RNDL. Então, acho que Maior exemplo, né? são exemplos, né, de que é possível, de que a gente consegue, né, e, enfim, acho que é bem bacana. O Maicon, Justamente. né, aí, ó, o pessoal colocando o arroba dele até, o Maicon, eu sou o Leão. Achei incrível, assim, um exemplo de um jovem que veio de um evento, de um programa dentro da JCI, se desafiou, ganhou e se colocou diante de todos nós, né, para ser mestre de cerimônias de um evento tão grande, né, como aquele. Mandou super bem, como Justamente. disse o Robinho. Justamente. Cris, Pessoal, contigo. assim, temos uns minutinhos ainda, né? Eu tenho duas propostas para vocês. Vamos ver que o pessoal que está na live gostaria. Eu fiz recentemente um curso em programação neurolinguística que busca entender os nossos padrões mentais, o porquê que a gente se comunica assim e quais são os nossos bloqueios. Ou nós continuamos a live falando do conteúdo, citando os nossos exemplos, né? E terminamos a live falando um pouquinho mais dessa forma de se comunicar, né? Talvez colocando perguntas, se o pessoal tiver perguntas Isso, aí, colocando mais nesse perguntas, bate-papo, né? falando nesse bate-papo, ou a gente pode repassar uma técnica de PNL. Também, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa técnica no Zoom ou em outro momento, num outro aspecto na JCI. Então, a gente tem uma técnica de PNL, que é uma técnica de criar o círculo, o seu círculo de estado de excelência, que é uma técnica, inclusive, que o Tony Robbins utiliza, né, para perder o medo, sabe, para te tornar um comunicador com capacidades e recursos suficientes naquele momento. Então, você cria o teu estado de excelência.
Eu até tinha Pessoal, falado com o então, Gui. então quem quiser PNL, coloca PNL para a Cris mostrar essa técnica, ela vai aplicar Isso. em mim. Aí eu vou E, aplicar no Gui e em vocês em casa. Vocês vão ter que se ou então, dispor. se vocês quiserem Vai continuar pro esse quarto, vai pra bate-papo, sala, entendeu? Puxa um cantinho aí pra ti pra você se concentrar e aplicar essa técnica, tá, gente? Cris, a gente tem 15 minutos e o pessoal só está falando PNL. Então vamos lá. Gui, então Tá? eu vou precisar de você, que Vamos. você me fale. E quem tiver em casa vai pensando nos seus, tá, pessoal? Vão pensando tudo que eu falar pro Gui, eu vou questionar vocês. Você se concentre nesse momento, esquece tudo, tá? Desliga a interferência, se tem TV. Agora é só prestar atenção aqui em mim e no Gui, tá? Vamos precisar dessa sintonia para criar e despertar o potencial em vocês, tá legal? Podemos combinar assim? Tá? Vamos lá, depois vocês vão me contar o resultado. Pessoal, eu preciso que agora vocês identifiquem em vocês qual é o estado limitante, o que interrompe e que bloqueia vocês na hora de se comunicar. Gui, você pode contar para mim se tem o que te bloqueia na hora de comunicar, que você considera algo que te limita. O pessoal de casa pode até escrever se quiser. Eu estou escrevendo aqui também. Tá. Eu acho, Cris, que é o medo de julgamento. Assim, o que as pessoas vão falar. Eu vou me expor, né, como tu falou aí. Então, esse medo de ser julgado é algo que me limita um pouco, às vezes, de falar. Certo. Tem mais alguma coisa assim que tu vê que é uma barreira para ti e que você gostaria de superar assim na tua comunicação hoje? Eu acho que outra coisa, não sei se faz tanto sentido, mas eu tenho um pouco de... Não gosto muito da minha voz. Voz. Então, quando eu treino tal, e eu me gravo e me ouço, eu não gosto muito da minha voz. Então, acho que são essas duas coisas. O medo de julgamento, que várias pessoas já se identificaram. Eu acho que essa trava faz parte do PNL, estava querendo nos imitar, mas nós não vamos desistir, né, Gui? Travou geral aí, pessoal, tá voltando? Travou, será que foi o meu, o teu? O que que foi? Não sei, de repente eu tava com o Instagram aberto aqui no computador, mas já fechei também. Tá, desculpa. Certo, Gui. Então, o medo do julgamento, a voz, tem mais alguma coisa que te bloqueia? Eu acho que é isso. Agora que me vem na cabeça é mais isso mesmo. Tá. E como seria, assim, para você o teu estado de excelência? O que você mais gostaria de fazer ao se comunicar? Como que seria a tua postura? O que você gostaria de ser ao se comunicar? Eu acho que eu gostaria de não ficar tão nervoso, assim, de poder chegar naquele momento, falar, sem ficar nervoso, sem a mão suar, né? Então, normalmente quando eu vou falar e participando do concurso, isso é algo que eu tenho que relaxar bastante, procurar bem um estado ideal, assim, né? E isso Uhum. muito com ir treinando, né? Não é algo natural.
se eu pudesse, né, estar bem tranquilo, ter uma tranquilidade de falar, né, perder esses medos e ter uma tranquilidade de falar, né, Tranquilidade ao falar. é. Tem mais algo que você gostaria de colocar na tua comunicação? O pessoal de casa vai se questionando também, vai descobrindo qual que é o seu estado desejado. É, alguém falou ali, eu acho que eu também me identifico, acho que é passar firmeza, né? Poder ser Firmeza. firme, assim, sem titubear, e isso, às vezes, quando eu falo também, acho que acontece, né? Tu, tu dá aquelas gaguejadas, enfim, por essa falta, né, de firmeza. Certo. E se a gente fosse pensar nisso tudo que você falou agora, falar sem ficar nervoso, ter firmeza, que recurso você precisa realmente para lidar com tudo isso que você precisa superar? O que você precisa ter ou ser neste momento? Eu acho que é mais calma, Calma. mais autoconfiança, talvez, de que vai dar tudo certo. Acho que os recursos são mais internos, né? Eu acho que é mais comigo mesmo, assim, de ficar tranquilo, de compreender que as técnicas, enfim, eu treinei, eu sei o discurso, eu sei o que eu vou falar. Acho que é Uhum. mais esse. É interno mesmo, né? De eu acreditar mais que vai dar tudo certo. São os teus recursos, está tudo dentro de você. Você ter calma, autoconfiança. Pessoal de casa, vai fazendo essa reflexão. Que recursos eu preciso para me comunicar bem? Precisa ter mais alguma coisa para a tua comunicação ser excelente? Eu acho que talvez se eu fizer um. Isso não é de dentro, né? É de fora, mas se eu fizesse um pouco de fono, talvez eu tenho adenoide, enfim, então o meu som sairia menos anasalado, talvez, né? Mas isso também é uma coisa que para mim é tranquilo, né? Eu acho que mais hoje realmente é essa confiança, né? De que tá tudo certo, vai dar tudo certo, essa firmeza. Acho que é mais interno do que os recursos de voz, né? Uhum. Certo, Gui. Me conta um pouquinho mais, assim, ter calma, ter autoconfiança, ter esses recursos de voz. O que que isso tudo significa para você? Como é o Gui calmo? Autoconfiante, mas calmo. Eu acho que é tranquilidade, assim, é tranquilo, né? De que eu sei, eu consigo, eu posso ter essa autoconfiança, esse estado, né, de tranquilidade, assim, que vai dar tudo certo, enfim, e que hoje eu tenho que trabalhar muito para chegar nele, assim, demoro, tal, me retiro, fico, né? E se eu conseguir ser um pouco mais natural com isso, né? Mais autoconfiante de primeira, assim, né? De, poxa, vou lá falar e tá tudo certo. Acho que isso tem que Uhum. ser. Hoje é muito trabalhado para chegar nesse momento e conseguir, por exemplo, ir para um palco, fazer um discurso, né, de participar de um concurso, tem que ser muito trabalhado até chegar nisso. Eu gostaria que um dia, né, no cenário ideal, eu conseguisse ser assim mais naturalmente, né? Ter essa autoconfiança mais Natural. já de pronto, ser mais natural. Natural, pronto. Imagina agora o Gui natural, pronto. Que resultado você consegue ter lá no palco, Gui? Você no teu estado excelente, você já tem todos os recursos, você já tá natural, você tá falando calmamente, tá tranquilo, sabe? Tá naquele momento assim, olha, eu tô 100% em mim, eu tô com todos os recursos aqui no meu bolso. Que resultado você vai ter lá no palco? O pessoal de casa 10, vai pensando também. Como que vai ser 10, você com melhor todos esses discurso. recursos? Sendo autêntico, não ficando vermelho, ter calma a falar. Quem eu vou ser lá no palco? Eu acho que vai ser um discurso fantástico, né? Ainda mais fantástico, ainda melhor do que eu consigo hoje, né? Acho que essa calma, essa tranquilidade faria com que o discurso ficasse perfeito, né? Eu não pensaria, minha cabeça não gastaria energias com esses medos, né? O medo de gaguejar, esses medos todos, e eu ficaria muito mais tranquilo para fazer um discurso ainda melhor, né? Acho que é isso. Ok, Gui.
Agora, gente, vocês vão ter que levantar a bunda da cadeira, tá? Sai do sofá, sai da cama. Eu vou convidar vocês, vou convidar o Gui também a ficar em pé, tá? E agora, gente, nós vamos criar o nosso círculo de excelência, tá bom? Então, pessoal aí se organiza, fica em pé, tá? Leva a sério agora, que agora é o teu momento e a tua técnica, e você vai criar o teu estado de excelência, tá? Gui, sabe aí na sua frente, imagina um espaço e cria um círculo do tamanho que você quiser, tá? Cria um círculo, desenha ele aí pra mim. Ah, eu tenho que Desenha, eu quero desenhar ver. assim. Desenha, mas um círculo que você vai entrar dentro, tá? Não pode ser assim, vai ter que ser um círculo na sua frente. Desenha aí. Desenhou? O pessoal de casa desenha também. Pessoal, Desenhei. eu tô vendo que tem gente não fazendo círculo, daí não vai funcionar a técnica. Vamos lá. Levanta daí e faz o teu círculo. Vamos lá. Eu tô vendo tudo, gente. Eu tô sentindo, ó. Os comentários aqui estão falando. Vamos lá. Quem quiser ancorar, depois eu vou ensinar uma ancoragem, tá, pessoal? Mas A tem que gente tem levantar e fazer o 4 círculo. minutos, acho que aí depois a live cai, só para te Então avisar. vamos lá, vamos lá. Gui, agora você imagina que você tem todos os recursos, tá? E você ficou ali, criou o teu círculo. Criei. Que tamanho que ele tem? Ele é grande ou é pequeno? É grande. E se você olhar para ele, ele é feito de que material? Olha para o teu círculo. Olha para o teu círculo que você criou ali. Pessoal de casa, olha para o círculo. Ele é feito de uma madeira. De madeira. E ele tem cor? Ele é azul. Eu gosto de azul. Azul. E ele, você sente um cheiro dele ali? Que cheiro que ele tem, esse teu círculo? Um cheiro, como é que é o cheirinho dele? Cheiro de madeira. Tem cheiro de madeira, tá. E esse é o melhor cheiro que você quer sentir quando você estiver ali nele, vendo ele? Hum, e agora? Você Tem quer aquele deixar ele com cheiro. cheiro de madeira? Pode deixar, deixa. Pessoal de casa, vai pensando que cheiro que tem esse círculo, que cor que ele é de que material, vai pensando também. É, tem algum formato esse círculo? Ele é diferente, assim? Ele é alto, baixo? Ele tem... É mais Ele é bem torto, é redondo. retinho? Bem Bem redondo. redondinho. Certo. Gui, você lembra um momento que você teve super calmo, que você teve todos os recursos, assim, que você estava no teu estado natural e que você conseguiu um grande resultado? Hum, Um momento da tua vida, assim, algo que você passou, que você se comunicou bem, que você foi natural, que você atingiu o teu resultado? eu acho que numa eleição, teve uma eleição que eu participei que eu estava bem confiante, assim. E daí foi bem natural, na Certo. universidade. Então agora, Gui, eu quero que você faça um gesto para ancorar esse momento. O pessoal de casa faz um gesto. Pode ser um gesto de vibração, um gesto de apertar a mão, alguma coisa que lembre esse teu momento. Tá? O pessoal tem que fazer junto, senão eu vou passar vergonha sozinho aqui. Vamos lá, o pessoal tá fazendo, eu tô vendo tudo em casa. Tem uns que estão sentados só olhando, mas estão Comemorei, perdendo a técnica. Vamos comemorei. lá. Comemorou. Beleza, então ancora. Ancora agora e você vai fazer essa comemoração entrando no teu círculo. Entra no teu círculo, aquele que tu desenhou, aquele círculo de madeira, e faz a vibração. Fez? Ai, Isso, Gui, isso. Beleza, é isso aí. Agora, Gui, eu quero que você lembre tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu naquele teu momento lá, que você vivenciou essa vibração, que você estava no teu estado de excelência. Pessoal de casa, lembra no momento que vivenciou um estado de excelência, um estado maravilhoso que você tinha todos os recursos, que você se comunicava bem, que você teve os resultados. Ok, pessoal? Estão lembrando? Beleza. Agora, Gui, o que você ouvia das pessoas falando para ti naquele momento? hum, acho que era apoiando. Te Me apoiando? O que você apoiando. ouvia? Ah, tô contigo, parabéns. Tô contigo, parabéns, Acredito em ti. acredito em ti. Acho que é isso. Isso. Agora, olha para aquele teu círculo lá que você criou.
Tá. Olhou para ele? Olhei. Você precisa mudar alguma coisa nele? Não. Tá do jeito que você quer? Tá. Que sentimento você quer sentir quando você olhar para ele agora? De alegria, aquele sentimento que eu sentia lá De quando. alegria. Tá, Exato. agora você vai resgatar esse círculo e vai guardar onde você quiser. Guarda